E aí, minha gente boa do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Durante essa semana, aqui em casa aconteceu algo inusitado. Contratamos algumas pessoas para cavarem um poço artesiano. E enquanto eles cavavam, com 9,40 metros deu água. Com 15 metros nós paramos porque a água já estava bastante límpida. Enquanto eles cavavam, cada nível mais profundo, cada metro, eles extraíam muito barro com colorações diferentes, com consistência diferente. E eu comecei a meditar na palavra de Deus por causa daquela visão de tanto barro aqui em minha casa. Eu fui meditar em Jeremias 18, que é um texto muito conhecido, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso disse para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. E ali Jeremias vai na casa do oleiro e vê que o oleiro está trabalhando numa roda na sua olaria, e ele faz um vaso e o vaso se desfaz e ele faz um vaso novo. Você deve conhecer essa passagem. E eu comecei a meditar nessa passagem e meditar em todo o processo de Deus na vida de um vaso. Eu quero chamar esse vídeo de quando o oleiro quebra o vaso. Você deve conhecer os processos de um vaso na mão de um oleiro. O vaso nem sempre foi vaso. A matéria-prima é o barro. E o que chama a atenção do oleiro é o rio. O rio é limpo, mas a beira do rio ela é suja. É onde os animais urinam, defecam, onde morrem animais, onde tem folhas secas. O rio é um indicador que ali tem barro. O rio indica para o oleiro que tem barro ali. Portanto, o rio representa o Senhor Jesus, que faz o olhar de Deus ser atraído a nós, simples barro. O oleiro pega aquele barro e leva para sua casa com um pouco de água do rio. E quando o oleiro pega aquele barro e leva para sua casa, o oleiro começa a pisar naquele barro. Essa era a prática da época de Jeremias. Por que ele pisa no barro que representa nós? Para humilhar-nos? Não. Ele pisa porque com todo o seu peso ele pode sentir se tem pedras dentro daquele barro. E quando ele nota pedrinhas, ele sabe que aquelas pedras não podem ficar ali, porque quando o barro for ao forno, o vaso for ao forno, então aquelas pedras vão estourar o vaso. E então no lugar de vaso de honra vai ser um caco, vaso de desonra. Então o oleiro pega aquele barro que ele identificou as pedras, pega uma faquinha e começa a cortar e tirar, catar cada pedra daquela. Aquelas pedras representam nossos vícios antigos, orgulhos, práticas que desagradavam a Deus. Ali o oleiro continua trabalhando naquele barro, e agora aquele oleiro começa a trabalhar com as suas mãos, amassando aquele barro. Por que o oleiro faz isso? Para trazer uma consistência, para que aquele barro possa ser digno de ser manipulado, transformado num vaso. Ali também ele procura bolhas dentro do barro, para que na hora que for ao forno não estoure, aquelas bolhas não se dilatem e não comprometam a estrutura do vaso. Essas bolhas falam das nossas mágoas que nós trazemos do mundo de Babilônia, alguns traumas, apelidos, palavras lançadas contra mim e contra você. Então, o oleiro, que é o Senhor Deus, começa a trabalhar tirando todas as bolhas de dentro daquela porção de barro. Então, agora o oleiro pega e lança aquela porção de barro na sua roda, na rodana ali que vai moldar. No centro da roda é lançado o barro. Isso significa que você deve estar no centro da vontade de Deus, enquanto Ele trabalha por dentro e por fora naquele barro. Depois que ele faz todo esse processo e ele começa a dar nuances ao vaso, transformando e trazendo a identidade. Alguns antigos eles pegavam conchas do mar ou até mesmo pedaços de madeira para fazer riscos, para estabelecer uma identidade para o vaso. Essa identidade do vaso, Deus fala e ministra para mim e para você sobre os seus dons, sua capacidade, seu talento em servir ao Senhor. Só você vai ter aquele perfil. Você é um vaso único de Deus. E naquele processo, muitas vezes o oleiro percebe que há imperfeições ou a rodana desacelera e ele tem que quebrar o vaso. É o tratamento de Deus na minha vida e na sua. Às vezes dói, às vezes nós sentimos que realmente Deus está tratando conosco, nos quebrantando, e o Salmo 51 fala deste nível. Então, novamente, o oleiro vai fazer um vaso novo, e agora ele vai pegar aquela água do rio e começar a moldar o vaso na sua rodana, para que o vaso venha agora a ser perfeito. Essa água do rio representa o Espírito Santo, que vai nos moldando,
E o Senhor vai trabalhando com seus dons e os frutos do Espírito que estão ali em Gálatas 5, a partir do verso 19, usando a água para moldar o vaso. Depois que o vaso fica pronto, muitos de nós como vaso pensamos que já é a hora de Deus nos colocar como vaso de honra. Ainda não é. Ainda tem um processo chamado de estufa, onde o vaso será levado e deixado simplesmente numa prateleira para ele curar, para ele amadurecer o seu barro. Muitas pessoas ficam neste processo e acham que Deus esqueceu delas, que Deus não está falando. Você está na estufa de Deus, espere o tempo certo, porque Moisés não esperou o tempo certo de ser o libertador de Israel, matou um egípcio e teve que ficar 40 anos na estufa lá com seu sogro, depois que Deus chamou, quando Moisés estava maduro, para liderar o povo. Então, dessa maneira nós vemos que depois, um belo dia, o oleiro vê que já tem o tempo da estufa, bom, então ele vai lá e pega o vaso e coloca o vaso no forno, a temperaturas altas. Se não fosse tirado primeiras bolhas, se não fosse tirado primeiras pedras, se você não tivesse passado pelo processo da faca, que é a palavra de Deus, para tirar as pedras, se você não tivesse passado pela estufa, você não tinha condição de resistir, meu irmão, ao forno. O forno são as provações, os desertos da vida, os grandes desafios. Jesus, como vaso de honra de Deus, foi levado lá para o deserto, para ser tentado pelo diabo durante 40 dias de jejum. E ele não foi um vaso quebrado quando ele foi ao forno. Ele resistiu, porque Jesus era um vaso de honra. Depois que Jesus saiu dali, saiu para conquistar o mundo e para salvar o mundo. O último processo do vaso, depois que ele sai do forno, o oleiro pega um verniz e adorna uma primeira demão de verniz para trazer integridade, para não ter rachaduras no vaso, e uma segunda demão para o vaso brilhar. Assim sou eu e você, devemos brilhar com o brilho do Senhor Jesus, o brilho do Espírito Santo. Fala do nosso testemunho, que eu e você possamos ser um vaso de honra na presença do Senhor. Deus te abençoe.